Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de reflexões e aprendizado para nós, né? E hoje nós recebemos pela primeira vez na nossa casa, que ainda não tinha estado aqui conosco, o Leonardo Arruda, que é de Limeira, e vem falar conosco, né, nessa noite, trazer um pouquinho do seu conhecimento e das reflexões, né, à luz da doutrina espírita. Então, nós já agradecemos, Leonardo, a tua presença, viu? Seja muito bem-vindo e que possa voltar várias vezes, né? Então, para nós darmos início aos trabalhos desta noite, vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, quem quiser, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, modelo e guia da humanidade. E a espiritualidade benfeitora e amiga, trabalhadora deste lar, ao qual já podemos sentir a presença, e que esteja sempre conosco a nos auxiliar. Agradecemos, Senhor Jesus, agradecemos, queridos amigos espirituais, pela presença honrada e amiga, e que nós possamos, na noite de hoje, absorver todo o conhecimento necessário a cada um de nós, e que ao sairmos, possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Obrigado, Mestre Jesus. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, agora, conosco, Leonardo. Boa noite a todos. Primeiro, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Como disse lá na entrada ainda, né, que possa voltar mais vezes, né? E sempre é uma alegria muito grande poder falar do Evangelho, poder refletir sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos. E hoje um tema que nos convida a esse momento, né? Porque o Evangelho não é algo que vem na facilidade, não é algo que vem sem que nós nos esforcemos, como o próprio tema diz, né? Esforço e oração. Esse esforço e a oração faz referência a um capítulo lá do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Lá no capítulo 6. E no início, como tenho o costume de fazer em todas as minhas explanações, eu trago o tema para a nossa reflexão antes de entrarmos propriamente dito na explicação, né? Na fala de hoje, na reflexão. E quando eu estava fazendo o estudo, eu pensei, Emmanuel, a escrever, né, a ditar esse capítulo, esse tema, ele poderia ter escolhido fazer de forma separada, como assim o fez em outras oportunidades. Primeiro falar do esforço e depois falar da oração num outro capítulo. Mas aqui, como Emmanuel é preciso, ele nos coloca junto esses dois ativos, esses dois atos, como que quem quer dizer que se faz necessário que ambos estejam juntos, para que de fato nós consigamos realizar e fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer. Então vamos pensar um pouquinho. Quando nós falamos em esforço, não quer dizer que nós temos que continuar fazendo
as coisas como nós estamos acostumados, né? Um esforço é sempre quando nós colocamos uma intensidade muito maior. É quando nós nos entregamos muito mais do que nós estamos entregando. Quando nós olhamos para um atleta que seja, o esforço dele, a caminhada dele mostra que por vezes não é ser mediano como os outros. É esforçar para entregar bem mais do que nós estamos acostumados a realizar. E na sequência, a oração. Se nós pensarmos no ato isolado da oração, a oração é aquele momento em que nós nos conectamos ao alto, né? Que nós lançamos o nosso olhar a Deus, aos amigos espirituais, aos benfeitores, e nós nos ligamos a eles através desse gesto de oração, desse pensamento. Se nós formos buscar no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer que na característica da oração, nós vamos buscar o pedir, o louvar e o agradecer. E é isso que a doutrina espírita nos fala, né? Pedir, louvar e agradecer. Então vai ser isso que nós vamos trabalhar na noite de hoje, justamente olharmos a nossa atividade espiritual, a nossa prática do Evangelho. E talvez muitos de nós esteja pensando, mas eu sou só um frequentador do centro, eu não estou envolvido na atividade espiritual, né? Eu não estou envolvido diretamente na prática do Evangelho. Engano nosso, porque estamos trabalhando aqui o aspecto da atividade espiritual. E se somos nós seres espirituais, se somos nós espíritos encarnados, quer dizer que a reflexão dessa noite é para toda a atividade que nós fazemos no ir e vir, no movimento de entrar e sair, como ser espiritual, como espírito. Então, a todos nós, não é? Mas vamos lembrar bem que a nossa consideração pela oração é o pedir, o louvar e agradecer. E nesse início, eu gostaria que cada um pudesse parar por um instante e pensar naqueles momentos no nosso quarto, naqueles momentos em que nós estamos entre quatro paredes, o que mais temos feito? Pedido, louvado ou agradecido? Pensemos, porque é importante quando nós formos olhar o decorrer da reflexão dessa noite, né? E o texto de referência nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 14, onde Mateus vai nos colocar, nos mostrando na característica do Cristo, né? Porque Mateus vai fazer referência no Evangelho, trazendo as características do Cristo para nós. E o texto de referência vai dizer que o Cristo se despedia da multidão, subia ao monte, à parte, a fim de orar. E já era tarde, e ele ainda se encontrava só. Se nós pararmos para olhar aqui, o Cristo se despede da multidão e se coloca a subir em um monte. E não imaginemos nós que esse monte seja um monte tão alto. E quantas vezes nós encontramos no próprio Evangelho falar de monte? Quer dizer que toda atividade espiritual ela vem com certo sacrifício, porque a subida exige um esforço. E é isso que nessa passagem nós vamos nos destacar. Se despedindo da multidão, sobe ao monte à parte do mundo, porque é aí que Jesus mostra a sua característica, se colocando à parte do mundo, para orar. E já era tarde, e ainda é tarde nos dias de hoje. E talvez ele continue sozinho ainda, porque naquele momento ele ainda estava só, como diz a passagem para nós. E a lição de hoje é nós buscarmos no Cristo compreender o nosso trabalho. Não trabalhos grandiosos, não missões grandiosas que por vezes nos assustam quando pensamos, mas sim nos gestos simples, nos caminhares suaves, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações. E o primeiro momento em que nós nos colocamos aqui,
a pensar na atividade espiritual e na prática do Evangelho é que, geralmente, em grupos religiosos, ou espíritas, ou qualquer outra religião, qualquer outra crença, por vezes somos estimulados a nos afastar da sociedade, a fim de nos conectarmos com Deus. Quantas vezes em nós, no nosso pensamento, já passou nos afastarmos um pouco da sociedade, buscarmos pelos retiros, a fim de encontrar um significado maior, de voltarmos a conectar com o Pai. Pensemos nesses tempos difíceis, nessas pressões psicológicas, nas pressões emocionais que temos vivenciado, nessas notícias tristes que chegam ao nosso coração. Quantas vezes pensamos em nos afastar, nos abandonar um pouco da sociedade, e aí nós pensamos, pela própria lei natural, onde o próprio livro dos Espíritos vai nos trazer como sendo a lei de sociedade, somos nós chamados a estarmos aqui, um junto do outro, para que possamos aprender um para com o outro, onde eu aprendo com o outro aquilo que falta em mim, e onde o outro aprende em mim aquilo que ainda falta ser desenvolvido nele. Se buscamos nós pensar nesse isolamento do mundo, para alcançarmos a conexão com Deus, para alcançarmos a nossa paz, talvez estejamos nós infringindo uma lei de Deus, porque é a lei natural. Pensemos, esse momento de pandemia nos distanciou, e quantas coisas nós perdemos, quantos relacionamentos foram afetados, quantas crises emocionais e financeiras, econômicas, bateram à nossa porta, para que nós pudéssemos olhar o papel que a sociedade tem, para que nós pudéssemos compreender o papel que essa troca pode nos oferecer. E dentro do tema proposto hoje, Jesus, ele é justamente essa fonte de ensino, onde nós devemos mergulhar, nós devemos buscar, nós devemos nos espelhar, buscar significação no Cristo, porque Ele é o modelo que mais se encaixa para que nós possamos compreender as relações em que nós estamos inseridos. Não adianta eu pensar em outra coisa a não ser buscar a fonte de ensino do Cristo. Se somos nós cristãos, a base que nós buscamos é justamente o Cristo. E quando nós olhamos, o Cristo é aquele que em momento nenhum se afastava da multidão. Aquela passagem em que Mateus coloca que ele despedia-se da multidão, era justamente porque ele já havia cumprido o seu papel naquele momento. Ele já devia ter feito o trabalho com muito mais esforço, porque independente da condição de espírito que trazia, como espírito evolutivo, a busca dele era por esforçar-se, por ser cada vez melhor. E essa também tem que ser a meta de buscarmos. É isso que nós temos que olhar para nós e compreender. Porque o Cristo propriamente dito, ele poderia se afastar e ficar contemplando as obras divinas que das mãos dele havia saído. Porque imaginemos nós, quando fazemos alguma ação boa, nós ficamos pensando, né? Olha que coisa boa que eu fiz, olha quanta coisa boa eu levei para o outro. Nós paramos por algum momento na ociosidade e nos questionamos sobre isso. Mas Jesus não. No momento em que ele se afastava da multidão, onde a multidão caminharia talvez por caminhos mais mundanos, ele se colocava a entrar em comunhão com Deus, a buscar o Pai, a mostrar-nos que, enquanto muitas vezes o mundo se felicita pelos prazeres do mundo, ele se felicitava pelas buscas espirituais. Há um Pai bondoso, há um Pai misericordioso,
Ele reconhecia que tudo aquilo de bom que fazia, assim como nós, vinha de Deus. Porque tudo bom, tudo que temos de bom, vem do Pai. Então, quando nós pensamos em nos afastar, quando nós pensamos em deixar os nossos trabalhos, é preciso pensar. Porque o Cristo, quando se afastava, era justamente para que o corpo físico dele pudesse se restabelecer. Porque como espírito, haveria condição de entregar muito mais. Sinal esse que ele já estava trabalhando no seu esforço, muito mais do que o próprio corpo suportaria. E aí se coloca a meditar, se coloca a entrar em comunhão. Mas essa comunhão aqui não é talvez a prece e a oração que nós pensamos lá no começo. Pedir, louvar ou agradecer. Porque será que Deus reservava apenas esse momento para falar com Deus? Ou como representante direto do Pai, ele já estava em oração a todo momento? Pensemos. Por isso o questionamento inicial de se nós estamos pedindo, louvando ou agradecendo. E a pergunta nesse momento é se nós temos compreensão exata do que a oração significa. Talvez nós vamos dizer que sim. Nós espíritas talvez vamos imaginar que sabemos o que é orar. Mas se somos cristãos, é preciso buscar o que o Cristo falava sobre isso. A maneira como ele agia nesses momentos, e não como nós imaginamos. Muitas vezes nessa ideia superficial, nesse entendimento vago. Porque quantas vezes nos colocamos a orar no quarto ou na sala, com as luzes abaixadas, muitas vezes no escuro, e mal terminamos a oração. Com toda certeza, todos nós, em algum momento, isso já aconteceu. E quantas vezes nos colocamos a fazer uma prece decorada, porque nós estamos cansados, ou porque nós não estávamos com o clima, talvez pelas dificuldades que passamos no dia. E aí, como o próprio Evangelho nos traz, fazemos a prece decorada, sem ser do coração. E achamos que aquele dia está tudo certo, tudo bem, se naquele momento nós abrirmos mão disso. Mas nós estamos encarnados, nós estamos aqui na Terra, nós estamos no mundo, e precisamos começar a olhar e compreender o que nós viemos aqui fazer. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito? Porque senão nós vamos ficar nesse ir e vir, esperando receber do Cristo, e depois o Cristo vai embora e nós nos entregamos no mundo. E as oportunidades passam para nós, as oportunidades batem à nossa porta diariamente, mas nós não queremos aproveitar. Quantas vezes nos colocamos sentados ou deitados no sofá, na cama, nos distraindo com outras coisas, ao invés de buscarmos aquilo que de fato nos eleva. Estamos falando em atividade espiritual, não é doutrina espírita. Estamos falando de prática do Evangelho. Estamos falando de princípios cristãos. Porque se nós olharmos o Cristo, a todo momento ele estava ativo. A todo momento ele estava em oração, como o tema diz. Mostrando que é preciso estarmos sim dispostos a esse momento, buscando realizar o melhor de nós a todo instante. Talvez ao cruzarmos com alguém, muitas vezes na própria família, aqueles parentes difíceis, muitas vezes na sociedade, aquelas pessoas que nos maltratam, nos ignoram, tão diferentes de nós. Será que aí também não está o esforço em nós nos colocarmos dispostos, de fato, a estarmos a par do mundo, muitas vezes? No ambiente profissional, aquele companheiro complicado, que a todo momento tenta nos passar para trás,
Ou aquele chefe difícil que não nos compreende? Será que nós não conseguimos olhar para eles e compreender que cada um se encontra em um estado evolutivo e que nós, como espíritos também em progresso, precisamos compreender, precisamos aceitar, precisamos perdoar e muitas vezes sorrir, porque o sorriso abre muitas portas. E durante o Evangelho não se encontra em momento algum falar que Jesus se encontrava com a cara fechada, não é mesmo? E não consigo imaginar um Cristo que esteja com a cara fechada. Assim como quando olho para Kardec, naquela imagem muitas vezes fechada, sabemos que por trás não é nada disso. Porque os espíritos que estão, de fato, dedicados ao trabalho, que já compreenderam que aqui estão para trabalhar, não tenho por que se irritar, não tenho por que se entregar. E dentro desse pensamento, dos nossos propósitos, do que nós estamos fazendo aqui, quanto tempo dedicamos diariamente a refletir sobre os interesses que a nossa alma traz? Eu digo alma porque dentro de cada um tem um espírito, somos consciências individuais. E qual seria o objetivo de encarnarmos, reencarnarmos, saber todo esse processo, toda essa dificuldade, poderíamos até brincar, toda essa burocracia para aqui estarmos e não pensarmos no interesse do espírito? Nos preocupamos com tudo, mas não paramos 10 minutos para olhar para nós, naquela intimidade do quarto, e pensar: o que é que eu preciso fazer? Por onde é que eu preciso andar? E aí nós pensamos justamente nessa questão do esforço e da oração, né? Por que estariam juntos um para com o outro? No tema, no título que Emmanuel nos colocou. Porque é justamente juntos que esses ativos se completam. Muitas vezes imaginamos que o trabalho, que o esforço aqui ele vem representar o trabalho bem trabalhado, bem vivido, porque o trabalho bem vivido requer um esforço. É preciso estar juntos, porque isolados eles não se completam, isolados eles não atingem a sua capacidade máxima. Pensemos nós naquele trabalhador que não para, que é ativo, que a todo momento está para lá e para cá, para lá e para cá. Não tem tempo para orar, não tem tempo para se conectar, dá até um desespero, né, gente? Ele está para lá, daqui a pouco ele corre para cá, chega a nos deixar nervosos, ansiosos por ele. E quando nós vamos olhar nesses trabalhadores, por vezes, passaram tanto tempo só no trabalho, só no movimento, e não permitiram desenvolver nada no coração. Trazem a secura dos sentimentos. E é preciso pensar nisso, porque talvez chegue o dia em que nós seremos chamados a olhar para aquilo que nós temos produzido dentro do nosso coração. Mas também pensarmos naqueles que buscam somente o ato de orar, né? A todo trabalho que chega, ele dá sempre uma desculpa, mas a todo momento se desconectado com o alto. A esse também é preciso um cuidado, porque a qualquer momento sucumbirá pela ociosidade, cairá pela paralisia, porque é preciso entendermos que ambos, tanto o trabalho quanto a conexão com o alto, só se completam quando juntos. E não adianta eu olhar para um grupo de trabalho e achar que por eu estar nele está resolvido. Porque, como eu disse, somos consciências individuais. E nós colhemos aquilo que temos plantado, de bom e de ruim. E aí nós olhamos para um grupo de trabalho, onde todos estão trabalhando e eu não me dedico. Mas eu quero sair na foto, eu quero ganhar o mérito, né? Mas quando nós vamos olhar na relação com o Pai, Ele sabe que nós não fizemos. E aí nós voltamos
por que é que nós viemos aqui mesmo? Por que é que nós encarnamos? Para aparecer para aqueles que estão na mesma condição de nós? Às vezes até pior ou melhor. Ou então nos colocamos em um grupo para oração, para prece, para vibração, e aí nós imaginamos que pelo grupo estar vibrando, nós já estamos recebendo. O grupo recebeu, mas eu estava preocupado com as coisas lá de fora. Eu estava preocupado com um boleto, eu estava preocupado com uma briga que eu tive no trabalho, eu estava preocupado com os interesses que eu trago, materiais ainda. Não que nós não precisemos disso, precisamos, mas isso não é o principal. E aí quando nós vamos olhar, nós também não recebemos a prece, nós não recebemos aquilo que nós mesmos nos colocamos dispostos a produzir e a receber. Estranho, né, quando nós olhamos para isso, porque queremos criar uma divisão, queremos imaginar que em um certo momento do dia eu me dedico a essas coisas espirituais, porque é assim que nós falamos, né? Essas coisas espirituais. E no resto do dia eu me dedico às coisas da terra, pessoal. Mas aí Emmanuel vem e complica um pouquinho, porque no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai nos trazer que o Cristo não delimitou uma linha divisória entre o altar e o campo de trabalho. Então aqui nós começamos a mudar um pouco a percepção. E ele vai completar que toda a terra é ao mesmo tempo um templo e um local de trabalho. Então nós queremos ser bons quando estamos nós em um grupo espírita, quando nós estamos dentro de um centro, mas lá fora nós esquecemos que é todo o mundo que é o local de trabalho. Quando pensamos no esforço inicial, talvez nós pensemos apenas no trabalho aqui na casa espírita. Não que aqui não seja importante, porque nós presenciamos em todas as casas que falta trabalhadores, porque aqui nós também não temos trabalhadores, não é? Todas as casas são assim, números reduzidos, mas não é daqui que nós estamos falando, não são dos centros espíritas. Nós estamos falando do mundo, de toda a terra. Queremos limitar o momento, o local e a intensidade que nós vamos agir. Atividade espiritual, como eu disse no começo, não é atividade espírita, é aquilo que nós fazemos a todo instante. Quando eu acordo, quando eu cruzo com alguém e quando eu vou me deitar. E aí nós falamos, hoje não tem centro, né? Nessa pandemia, então, aí foi uma delícia, porque não tinha nem compromisso mais com o grupo, às vezes online, porque nós começamos no online, né? Vocês voltaram muito antes, porque nós traçamos uma linha divisória, sendo que nós temos que pensar que dentro desse compromisso, nós estamos inseridos em todos os departamentos, e pensar em isolar, mostra que nós não compreendemos o Evangelho verdadeiro. Porque tanto o esforço e como a oração precisam caminhar como se fossem o remo do barco, o barco da vida. Porque se eu remar muito de um lado, o barco vai só para esse lado. Se eu remar muito do outro, o barco vai para o outro lado. Se na função de espíritos, buscando evoluir e melhorar, queremos avançar, é preciso trazer o equilíbrio entre essas duas forças, a fim de que o barco alcance, de fato, aonde ele precisa. E penso aqui, lembrando agora, aquela passagem em que Jesus vai ter com Marta. Poderíamos trazer Marta e Maria a passagem, né? Pensemos nós um pouquinho na passagem, começando a trazer um pouco mais significado para a fala de hoje. O Cristo entra em contato com Marta e diz, irei me hospedar em sua casa. E Marta era irmã de Maria. E pensemos nós, se já não fosse o peso do Cristo, imaginemos nós, né? O Cristo falando para nós, hoje
ficarei em sua casa, hospedarei em sua casa. Mas o Cristo andava sozinho? Não. No mínimo, ele vinha com 12, nessa altura do campeonato. Então, quando ele fala isso, podemos pensar que pelo menos seriam 13 pessoas a hospedar na casa de Marta e Maria. Imaginemos nós pensar em arrumar a casa, ajeitar as coisas, pensar em alimento, né? E eis que as duas começam a preparar, a ajeitar a casa, porque o Cristo chegaria. E de fato o Cristo chega. E a partir do momento que ele chega, Maria se coloca de joelhos a ouvir nos seus pés todos os ensinamentos que ele estava para falar, porque o Cristo se reunia para falar, né? Os ensinamentos para falar de Deus, da boa nova, trazer a sua visão espiritual de mundo, consolar os corações. E Maria para de fazer os afazeres e fica junto com o grupo, ouvindo o que o mestre tinha a ensinar. Mas Marta não. Marta se coloca desesperada ao trabalho, distraída pelo trabalho de tudo aquilo que estava acontecendo. E começa a ficar nervosa. Chega uma hora, ela chama Jesus e fala: por favor, peça para que Maria possa sair de lá, que Maria possa vir me ajudar, porque eu estou com muito trabalho, é muito trabalhoso esse monte de pessoas aqui e eu tenho que fazer o meu melhor. Nós estamos preocupados muitas vezes com o esforço. Mas Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, a boa parte que Maria escolheu, ninguém vai tirar dela. E nós precisamos olhar para isso. Precisamos trazer dentro de nós um pouco de Marta e um pouco de Maria, compreendendo que é preciso sim o esforço conectado com os ensinamentos. Porque se nós não entendermos esse campo de trabalho, essa amplitude que se ganha agora, quando pensamos em trabalho espiritual, nós não estamos entendendo o que Jesus veio nos trazer. Não estamos. Estamos agindo mais como Marta ou agimos mais como Maria? Entendemos o momento em que nós devemos parar o trabalho para entregar o que melhor da espiritualização nós já conseguimos, conectados ao alto, ou nós queremos finalizar o trabalho, finalizar os interesses mundanos, para depois nos dedicarmos a esses momentos. Como nós trabalhamos isso, né? Porque o fato é que nós temos os nossos trabalhos, temos os nossos afazeres, e nós precisamos cumprir com eles também. Por isso disse da ociosidade. Nós não podemos nos dedicar só à questão espiritual, mas tem que ser a nossa base, tem que ser o nosso fundamento, tem que ser o nosso princípio em qualquer lugar que nós formos. Cuidar dos nossos interesses, trabalhar para que de fato não sejamos um atrapalho maior. Se nós estamos com os órgãos, os braços aqui, se estamos em pé, se nós acordamos, se nós abrimos os olhos pela manhã, é para que nós possamos cuidar dos afazeres, mas sem esquecer as coisas que nos elevam, sem esquecer do Pai que está sobre nós, aquele que a todo momento nos envia bons amigos, amigos espirituais que nos trazem a lição, porque às vezes pensamos em Jesus e falamos, mas ele recebe direto do Pai, e aí ficaria fácil, né? Como nós pensamos muitas vezes no próprio Chico e falamos, mas Emmanuel, né? Se eu tivesse um Emmanuel, sempre é o e se, mas nós temos também bons amigos, uma equipe espiritual que conosco está, nos dando diretamente o caminho que nós devemos seguir, como nós devemos realizar. Porque vale a pena pensar que se nós não cuidarmos das coisas materiais e nem das coisas espirituais, aí fica um pouco mais difícil. É como nós já estamos acostumados, né? A fé sem obra é morta, mas a obra sem fé é em vão também. O que adianta nós buscarmos as obras e não colocarmos a fé, não colocarmos a iluminação? Porque
é justamente a oração que nos dá a luz no caminho, que vai clarear o nosso trabalho, para que o nosso livro da vida ganhe de fato essa luz necessária. Onde eu possa buscar a qualquer momento as obras que eu fiz e lá compreender que ela traz claridade. Porque o que adianta o movimento se ele não vem iluminado? O que adianta o nosso movimento se ele não tem saúde, se ele não tem equilíbrio, se ele não tem firmeza, se ele não tem base? Nem que seja lentamente, nem que seja com muita dificuldade, com muito esforço, é preciso compreender. Façamos o que está na nossa mão, o que está à frente de nós. Porque é aquilo que chega até nós que é o nosso dever. Às vezes queremos espelhar no outro, às vezes queremos copiar o que o outro está fazendo, e na verdade o nosso papel não é esse. É preciso ouvir do alto, nos conectar com o alto, mas não como nós pensamos lá no começo, porque a maioria de nós talvez se lamente muito mais na prece do que de fato peça, porque às vezes nós temos vergonha de pedir, né? Mas lamentar não. E aí nós não estamos entendendo, porque como falei no começo, não é compreensível nós imaginarmos que quando Jesus se isolava, ele se colocava em oração, nessa oração que nós estamos pensando, que nós criamos dentro de nós, do pedir, do louvar e agradecer. Não é possível que um espírito dessa envergadura trazia esse conhecimento. E se não ter uma divisão, como Emmanuel nos trouxe, já ampliou o nosso campo de trabalho, quando nós vamos ler lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde vai trazer histórias de Jesus, onde ele se reunia e falava sobre o Evangelho, os ensinamentos. Um belo livro, que vale a leitura. No capítulo 19, chamado Comunhão com Deus, ou Comunhão com o Pai, eu não lembro, João vai se dirigir a Jesus, e assim como nós, porque os discípulos eram assim como nós, não compreendiam, não sabiam a maneira correta, mas estava para aprender, e se mostra todo o esforço depois da partida do Cristo. Mas João pergunta a Jesus: por prece eu devo louvar ou suplicar? Pensamos em João antes da doutrina espírita. Então, pedir, louvar e agradecer, nessa altura do campeonato, nós ainda não tínhamos. E João vai falar: louvar ou suplicar? E aí Jesus olha para João e diz: por prece, caracteriza todo ato de relação entre homem e Deus. Todo ato de relação entre homem e Deus. Quando aqui cheguei e fui recebido, muito bem recebido, prece. Quando fui conhecer os departamentos da casa, prece. Quando acordei e falei bom dia hoje pela manhã, para quem comigo estava, prece. Se nós estamos dividindo, imaginando que a prece é aquele momento em que nós chegamos em casa, para apenas trocar umas palavras com o alto, sem entender o que nós recebemos, sem buscar direção para o trabalho, direcionamento para o trabalho, nós não temos entendido nada. Nada. E aí, com essa fala do Cristo, somos obrigados a voltar para dentro de nós e pensar em todo instante que somos convidados a nos movimentar, a agir, porque é na ação que nós vamos encontrar a verdadeira prece, o momento em que nós nos iluminamos e levamos luz àqueles que tanto necessitam, colhendo o óleo de fato que acende a lâmpada, né? E aí muitas vezes fica distante para nós. Mesmo assim, nós ainda não compreendemos muitas coisas. E finalizando, mas já trazendo uma exemplificação,
Quando nós pensamos em Madre Teresa, acredito que todos aqui a conheçam, mas quem não a conhecer, joga no Google, né? E não na parte de texto, joga só na parte de imagem, porque eu acho que só o trabalho dela já diz muito bem quem ela é. Não precisa buscar biografia, nem nada disso, né? Uma grande mulher, um grande espírito, né? Perguntaram uma certa vez para ela, um jornalista, vendo todo aquele trabalho, uma mulher humanista, né? Humanitária, perguntou para ela, diante desse trabalho todo, o que você pede para Deus no seu momento de prece? Muitos talvez já ouviram essa história, mas vale a pena pensarmos com carinho. Perguntaram para ela, diante daquele trabalho todo, da abnegação que ela tinha, nos seus momentos de prece, o que é que ela pedia a Deus? E ela disse que nada, que ela apenas escutava. E aí nós poderíamos pensar, e o que será que ela escutava, né? Mas aí o jornalista, o repórter, não se conteve e falou, mas e o que é que Deus fala para você? E ela disse, Ele não fala nada, Ele só escuta, porque às vezes a prece verdadeira está na ação. Estamos buscando nas coisas de fora, nas conquistas exteriores, mas está dentro de cada um de nós. Muito obrigado. Prece não. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do Leandro. Também gostaria de dar alguns recados com relação ao passe, né? Depois da nossa prece final, a gente forma uma fila, né? Quem se sentir à vontade para o passe, forma uma fila para a gente seguir depois. E vamos aproveitar também esse momento, fechar os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso amigo, que tanto nos auxilia. Agradecidos somos, Senhor, a todas as bênçãos que são derramadas nas nossas vidas. Agradecidos somos por toda a espiritualidade que nos auxilia e nos ampara a todo momento. Que possamos ser sempre ferramentas de trabalho, pronta ao auxílio a todos que mais necessitam. Que possamos levar as nossas orações, as nossas preces aos nossos irmãos mais necessitados, nos hospitais, os desempregados, aqueles que perambulam pelas ruas, que não têm uma casa, um lar, muitas vezes não têm o que comer. Que possamos também orar por aqueles que neste momento desencarnam e aqueles que estão em processo de desencarne, que possam fazer uma passagem tranquila e que os bons espíritos os auxiliem. Mas também não nos esqueçamos daqueles que vêm para a Terra com as suas missões de se melhorar e de auxiliar a todos os nossos irmãos. Que possamos, em nossas orações, nas nossas preces diárias, lembrar e trabalhar pelo bem. De novo, que possamos ser ferramentas no trabalho no bem, a todo instante, onde quer que estejamos. Que Jesus
esteja conosco, hoje e sempre, e que também nós estejamos com Ele. Que assim seja.